28, ano 26. Nosso desejo, desde o começo da nossa programação no rádio, todo o nosso trabalho durante este período tem a intenção, nosso sentimento, nosso desejo é ajudar alguém. E eu louvo a Deus porque temos visto grandes resultados. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, muitas pessoas estão servindo ao Senhor. Muitas pessoas participam conosco mesmo, e muitas pessoas em vários lugares da cidade, em vários lugares do estado e em estados vizinhos. Nosso trabalho alcançou todo o Nordeste e a parte do Norte, e nós louvamos a Deus. Agora, com a nossa conexão com a internet, nós esperamos alcançar um número maior. Claro, jamais saberemos quantos, jamais saberemos quem, mas a nossa intenção não é saber, não é conhecer as pessoas, ou para receber algum elogio, algum benefício, algum reconhecimento. O nosso objetivo é fazer com que elas recebam a graça do Senhor, a graça que nos foi dada, a graça que nos foi repartida, e através da palavra nós queremos de alguma forma ser úteis. Eu quero fazer a minha parte, quero ser útil, e não tolero a ideia de me tornar inútil. Prefiro morrer, e Deus sabe muito bem do meu propósito. Também não tenho projeto de vida, não tenho nada, e portanto morrer hoje, morrer amanhã não vai fazer a menor diferença para mim. O meu Senhor sabe como eu falo com o meu coração. Então, meus queridos, o tema de hoje: os ungidos de Deus e os defeitos físicos. Nós vamos aprender sobre isto. E o texto bíblico, Levítico, capítulo 21, versículos 16 a 24. Toda a nossa atuação neste período de 26 anos foi com fundamento da palavra de Deus, e não mudaremos um milímetro. Não tem concessão, não cedo, não tem compromisso com ninguém. Muitos ignoram como é que o cara é da Assembleia de Deus, como é que dirige uma igreja da Assembleia de Deus e diz publicamente: não tem compromisso. Não tenho. O meu compromisso é servir e não ser usado. O meu compromisso é servir e não ser subserviente. O meu compromisso é servir a Deus, servir a igreja, e não ter nenhum problema, nenhum compromisso que venha me impedir de dizer o que eu encontro nas Escrituras, o que eu aprendi das Escrituras. Jamais, não assumiria nunca um compromisso com ninguém, nem pobre, nem rico, nem homem, nem mulher, nem crente, nem descrente. Não tenho concessão, não faço concessão. Isto é determinação da alma, do coração, da mente. Prefiro a morte a ter compromissos que venham me barrar. Portanto, meus amados, é por desta natureza, é por isto que eu digo: não tenho compromisso com ninguém. No texto bíblico, Levítico 21, 16. O Senhor falou ainda a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver mutilação no testículo. Nenhum homem da tua descendência, da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele.
para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, oramos a Ti, meu Senhor, pela Tua igreja, pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas. Ó Deus, abençoa cada um, da graça, dá entendimento da Tua palavra, opera em nossas vidas pelo Teu amor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus. Eu que comecei a servir o Senhor, comecei a congregar, me aproximei do santuário quando eu tinha 16 anos, e agora já prestes a completar 65, eu ouvi durante todo este período, durante toda esta história, eu ouvi muita gente criticando as Escrituras, porque existem discriminações, a Bíblia discrimina a mulher, a Bíblia é machista, Deus é machista, a Assembleia de Deus é machista, porque não sei o quê. Irmãos, tudo ignorância. A Bíblia Sagrada é a palavra santa, portanto não pode ser machista, porque é a palavra santa dedicada a homens e mulheres, dedicada ao povo da aliança. Na antiga aliança foi firmada, firmada com Israel, envolvia a família. Deus falava e convocava todos para estarem presentes, homens e mulheres, os homens com suas esposas, os casais com seus filhos. E teve profeta que disse: não pode deixar ninguém fora, traga o que está mamando ainda, traga o que está sendo ainda criado no peito, traga, ele tem que estar presente. A noiva e o noivo, pode adiar a lua de mel, venha, tem que estar presente, porque o nosso Senhor, na sua palavra, ele não discrimina, ele não tem essa questão de discriminação. A discriminação das Escrituras é apenas na mente dos ignorantes. A Bíblia Sagrada não discrimina. Pastor Freire, por que o senhor não tem pastora na sua igreja? Porque Deus não determinou. A Bíblia não determinou. Deus honrou a mulher desde a primeira hora. Deus honra a mulher desde a primeira hora, mas tem o ofício da mulher e o ofício do marido. Tem o ofício da mulher e o ofício do homem. Portanto, Deus não colocou mulher no sacerdócio. Questão dele, quem for maior do que Deus faça. Mas Deus não fez. Então, se Deus não fez, a Bíblia não prevê, a Bíblia não admite, quem sou eu para admitir? Portanto, não é nada de discriminação, é simplesmente uma questão de inteligência. Se Deus não falou, se Deus não determinou, se Deus não colocou, quem é maior do que Deus faça. Se tiver alguém maior do que Deus, faça. Mas um pastor sério não faz. Um pastor sério não consagra a sua mulher para ser pastora. Só se ele não for sério, ou se for louco, ou se sentir maior do que Deus. Mas a Bíblia não tem discriminação. Por que a palavra, eu estou falando logo de discriminação? Porque no texto lido diz, Deus falou com Moisés dizendo, agora você vai falar com Arão, vai dizer a ele, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver defeito, em que houver algum defeito físico, bem entendido, em que houver defeito físico, se chegará para oferecer o pão do Senhor, seu Deus, o pão do seu Deus. O versículo 18, Levítico 21, 18 diz, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, nenhum homem com defeito físico. E a descrição ou a relação dos defeitos, homem cego não poderia ministrar, não poderia ser sacerdote. Homem coxo, aquele que anda contando 2, 3, 4, 4, 3, 1. Aquele, uma perna maior que a outra. Homem coxo, ou aleijado mesmo, que perdeu os movimentos, não podia, tá aqui. Levítico 21, 18. Homem cego, ou coxo,
ou de nariz chato. Aquele indivíduo que tem um defeito, ele chama a atenção pela fealdade, pelo defeito, porque ele tem um nariz feio, defeituoso. Não é discriminação, são critérios. Não sejamos ignorantes. Existem discriminação, sim. Não nas Escrituras. Na Bíblia existem critérios. Critérios são diferentes de discriminações. E no versículo 18 ainda diz: ou de membros demasiadamente compridos. Eu conheço um rapaz, ele tem os braços quase do tamanho das pernas. E ele diz que ele é goleiro. Diz que ele joga, ele é bom de bola, ele joga, já jogou com meus filhos, jogava. Mas a turma brincava com ele, chamando de primata. Porque ele tem os membros alongados, os braços bem longos. Aqui ele seria vedado. Ou membros demasiadamente compridos. Levítico 21, 18. No versículo 19, aí vai falar de defeitos provocados por quedas, por acidentes. O homem que tiver o pé quebrado. Hoje todo mundo tem plano de saúde, assistência maravilhosa, médico cubano aí. Mas quando não tinha, o sujeito quebrava o pé, aí quem tinha mais coragem do que ele amarrava uma tala. Pegava duas peças lá, duas tábuas o negócio, amarrava ali e tá ótimo, tá bom, não mexa. Quando ele ia mexer, 8, 10 dias depois, estava com o pé torto. Um pé apontando para a direita e outro apontando para a esquerda. Então, se tiver defeito, pé quebrado ou mão quebrada, tem indivíduos que sofriam acidentes, não eram assistidos, não tinham recursos, não dispunham de recursos e ficavam com defeitos físicos. Estavam automaticamente vedados ao santo ministério, ao sacerdócio, isso sendo ele descendente de Arão. O versículo 20 diz: o corcunda, aquele indivíduo corcundo, ele tem uma deformação, tem algum problema na coluna, não podia, qualquer defeito, aqui, corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho. Tem pessoas que têm o olho manchado. Então, se tivesse mancha no olho, se tivesse uma pinta no olho, não podia. Ou sarna, aquele que tem a pele como se tivesse ferida. Não pode. Ou impinge. O ferimento, aquela coisa que fica a marca. Isso aqui foi uma impinge. Quando eu era menino, em 2 tá, não podia. E um problema que acontecia com homens que trabalhavam no pesado. Homens que trabalhavam com animais. Eles montavam animais. Eles trabalhavam com atividade muito arriscada, pesada, serviços pesados. E há muitos deles cortando árvores, montando animais, amansando animais. Eles sofriam pancadas e ficavam com defeito físico na genitália. Não podia. E o que era isto? Discriminação com o corcunda? Não, um critério sacerdotal. Uma discriminação com o homem que tivesse sofrido um acidente e ficou com o pé torto, a mão torta, o braço torto. Há uns anos atrás tinha um colega e ele tinha sofrido um acidente, não se cuidou, porque hoje em dia tem gente que cuida rápido. Outrora, não, vai ficar bom. E ele ficou com o braço de radiola. A turma chamava ele na firma braço de radiola.
Bom, não podia, com nenhuma sorte de defeitos visíveis físicos, ou no caso daquele com problema na genitália, porque também isto lhe tirava não a virilidade, mas a perfeição física. E estes homens, mesmo se tratando de pessoas como nós, sujeitas a errar, a pecar, a cair, a morrer, mas eles tinham um sacerdócio especial. Eles representavam o Filho de Deus. Eles eram um protótipo, o primeiro tipo do sacerdote perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 21 diz: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do Senhor, seu Deus. Que é isto? Discriminação? Não. Critérios. Não sejamos ignorantes. Existem discriminações, sim, mas no tocante a isto aqui, são critérios. Critérios. O nosso Deus é criterioso e nos ensina. Ele quer que nós também sejamos criteriosos. No versículo 22, uma parte maravilhosa. O homem era descendente de Arão. Digamos, o pai era sacerdote, um sacerdote arônico, da tribo, da casa de Arão, da tribo de Levi, da casa de Arão. E o filho se acidentou. É um levita que seria um sacerdote, mas ele acidentou-se. Ele tem um defeito na genitália, ou ele tem um defeito no pé, ou ele tem um defeito na mão, ou ele tem o nariz quebrado, ou ele perdeu uma visão, perdeu um olho. Então, Deus não cortou este homem da casa de seu pai, nem dos benefícios paternais. Levítico 21 e 22. Ele comerá do pão do Senhor seu Deus, tanto do Santíssimo quanto do Santo. Qual a diferença entre o pão santo e o pão santíssimo? O pão santo é aquele que o sujeito lá, o sacerdote arônico, consumia diariamente. E o pão santíssimo era aquele que era tirado do santuário, era o pão da preposição. Ou melhor, proposição. Era o pão que era guardado no santuário, estava lá no lugar santo, ele ficava a semana lá, de um sábado a outro. Todo sábado era trazido pães frescos, e eram retirados os pães ali colocados anteriormente, e estes pães eram consumidos só pelos sacerdotes. E o homem com defeito físico podia comer tanto do pão comum, o pão santo do dia a dia, quanto do pão santíssimo do sétimo dia, tirado do santuário. Aquele que o Davi comeu com os seus soldados lá no tempo de Abiatar, o sacerdote. Então, meus amados, tem discriminação nas Escrituras? Tem não, tem critérios. Critérios de Deus. Os critérios de Deus. Deus não tem nada contra pessoas deficientes, pelo contrário, Ele é o Senhor de todos. Ele ampara, abençoa, salva, ajuda, liberta. Ele opera poderosamente na vida de cada homem, na vida de cada pessoa. Mas os critérios do sacerdócio impediam
que o homem com defeitos físicos exercesse a função. São critérios. Eu louvo a Deus porque aprendi isto. A minha origem é a mais humilde que se possa imaginar. Cheguei nesta cidade com 20 anos de idade. Eu era apenas alfabetizado. Tive todas as dificuldades que uma pessoa sem recursos enfrenta. Mas consegui driblar algum dos problemas e estudei. Consegui entrar numa escola de teologia de alto nível, de excelente qualidade. Muito embora, pela minha deficiência em relação ao ensino médio, eu só pude fazer ali o ensino básico. Mas eu coloquei no meu coração, o pouco que eu aprendi, eu vou transmitir, mas eu vou transmitir, e tantas vezes, e com tanto empenho, e com tanta coragem, e com tanto amor, e vou pesquisar, eu vou me aprofundar, e me tornei um autodidata, e faço de uma forma a mais direta possível, sem olhar para quem quer que seja, sem temer a quem quer que seja. Com a autoridade da palavra de Deus, com a autoridade de Deus, vou sem olhar para lugar nenhum. Só olhando para quem me elegeu e me colocou para executar este pequeno ministério. Tem discriminação na palavra de Deus? Não, tem critérios. Não existe discriminação na palavra de Deus. Não existe discriminação na igreja de Deus. Não há discriminação na Assembleia de Deus. Tem critérios. Critérios são diferentes de discriminação. Não há discriminação na palavra de Deus. Não há discriminação na igreja de Deus. Não há. O que há são critérios. Critérios. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é uma fonte de graça, de sabedoria. Não há discriminação na Bíblia Sagrada, e sim critérios. Nunca confunda discriminação com critérios. O versículo 23 diz: porém, até o véu não entrará, ou seja, ele comeria lá no santuário, comeria do pão santo e do pão santíssimo, mas não podia entrar no lugar, no santo dos santos. Não se chegará ao altar, porque há defeito nele. Isto profanaria o meu santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou tudo isto a Arão e a seus filhos e a toda a nação, todos os filhos de Israel. Todos ficaram sabendo. Não há discriminação na palavra de Deus, não há discriminação na igreja de Deus, não há discriminação no sacerdócio, há critérios. Critérios. Não há discriminação na Bíblia Sagrada, e sim critérios. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe e guarde cada um. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a servi-lo com mais graça, com mais alegria, com mais sabedoria e com mais fervor. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes na emissora, obrigado pelos nossos internautas. Dá graça a cada um, Senhor, e que haja proveito para
para os que ouvem, para os que acessam. Ó Deus querido, abençoa e guarda cada servo teu. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.